10 horas e 36 minutos, 28 graus a temperatura. Estamos recebendo aqui na orla do Rio Taquari, nesse espaço que a gente montou para comemorar os 135 anos de Lajeado, a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Lajeado, a CDL, a Gisele Darran, e também com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, Johnny Zagonel. São representantes de entidades empresariais aqui da nossa cidade e são representantes daqueles que são o motor do desenvolvimento aqui da nossa cidade. Tudo bem, gente? Johnny, Giselda, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Agora sim. Bom dia a todos os ouvintes. É muito bom estar aqui na beira do rio, na sombra, nesse ventinho super agradável, né, para a gente poder conversar um pouco sobre o trabalho das nossas entidades. Tudo bem, Johnny? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Satisfação estar aqui nessa data especial de aniversário do município, especialmente num local aqui tão bonito, né, se recuperando, entregando de volta para a cidade toda a beleza e tudo aquilo que o Rio nos fornece agora de bom, né, isso sim. Antes de começarmos o bate-papo sobre empresas, falar um pouco de vocês, Giselda, é lajadense, o Johnny também, são naturais aqui de Lajeado. Contem um pouco da história de vocês e a relação com a cidade. Olha, eu não sou natural daqui, mas eu moro aqui há mais de 40 anos. Natural da onde? De Santa Maria. Minha faculdade básica é enfermagem, eu trabalhei muitos anos na área da saúde e me formei na universidade, vim para cá por causa do meu, na época, namorado, hoje marido, Martin, né? E acabei adotando Lajeado, né? Encontrei um mercado de trabalho maravilhoso aqui, a cidade maravilhosa, e estou aqui há muito tempo. E o Johnny? Um abraço para o Martin, que trouxe ela, né? Parabéns para ele, então, né? Eu sou lajadense. Foi menos a cidade, mais ele, né? Sou nascido e criado, como se diz. Estudei aqui durante ensino fundamental, ensino médio, e depois período de graduação, sim, residi em Porto Alegre, mas desde então sigo em Lajeado. O que dá para falar da cidade? No ponto de vista de vocês, seja de um olhar de quem veio de outra cidade, Santa Maria é uma belíssima cidade também, muito desenvolvida, uma das grandes que nós temos no Rio Grande do Sul, mas quem vem de fora e quem está aqui também, o que vocês veem de pontos positivos? E também é importante a gente falar, porque nem tudo está certo, e nenhum lugar vai estar, também daqui a pouco aquilo que pode ser melhorado, no ponto de vista de vocês, representantes de classe, mas como cidadãos também. Eu penso o seguinte, Lajeado é uma cidade que está crescendo muito, temos aí quase 100 mil habitantes, né? Ela tem as características de uma cidade maior, de médio e grande porte, mas ao mesmo tempo ela é uma cidade que conserva características de uma cidade de pequeno porte, né? Então a gente tem facilidade de acessar os serviços, a gente tem facilidade de encontrar as pessoas, temos também tudo o que precisamos aqui. Uma das grandes campanhas que nós fizemos no ano passado foi Lajeado tem tudo, né? Compre no comércio local. Então, eu acho que isso é bacana. Quando eu cheguei aqui, me chamou muito a atenção a questão das extremosas. Tá? Era uma cidade que tinha muita extremosa plantada em todas as ruas. E isso me chamou a atenção no sentido assim, nossa, que cidade bonita, uma cidade arborizada, é colorida, né? Então, me marcou muito isso. Porque a vegetação, ela torna o ambiente mais agradável, né? Então, isso para mim é bacana. Eu acho que poder conciliar com a oferta dos serviços que nós temos, o trabalho das entidades, né? E também a proximidade com Porto Alegre, essas características que mesclam o pequeno, o médio e o grande. Tu sabe que ainda ontem comentava com um conhecido que passa um período, é lajadense, mas passa um período fora, ele disse, olha, eu vou a Lajeado a cada 5, 6 meses, né? E eu me impressiono de como a cidade está ficando mais bonita, está melhorando cada vez, que talvez quem esteja aqui todo dia não perceba isso. E talvez seja isso mesmo, né? A gente está aqui, a gente vem sendo cada vez mais exigente e esperando uma cidade cada vez melhor para se viver. Mas quando a gente olha para o contexto que a gente vive, seja dentro do estado, seja dentro do país, a gente tem muitas questões melhores do que outras regiões, não temos tudo resolvido. Mas isso é retratado, inclusive, no grande interesse das pessoas de virem para cá. Se a gente é uma região, uma cidade que cresce muito, que é uma das que mais cresce aqui no estado, que atrai gente, é porque tem um bom lugar para se viver, em primeiro lugar, e se oferece uma condição econômica que permite prosperidade para as pessoas, porque a grande maioria se muda de algum lugar buscando isso, né? Um local próspero que permita o crescimento.
Essa é uma característica forte aqui de toda a nossa região. E aí, quando a gente olha em dificuldades, bom, a gente não é diferente do país que a gente está inserido. A gente tem muita condição para ser melhorada no país e no município. E eu acho que, felizmente, aqui a gente pode discutir, talvez, num nível um pouquinho mais alto. A gente vem sendo mais exigente e que bom. A gente não deve deixar de ser assim, mas a gente, com certeza, olhando para o cenário que a gente está inserido, a gente está num nível muito melhor. Bom, falando sobre as empresas, falando sobre as instituições que vocês representam na condição de presidente da CDL e da CIL, para onde vai o desenvolvimento de Lajeado e passa pelo quê? Pergunta bem fácil. Nossa! Bom, em termos de comércio, assim, a gente espera... a gente tem uma parceria importante, né, com o município de Lajeado. A gente leva muitas demandas para a prefeitura, a Câmara de Vereadores também, nós temos uma parceria importante, porque o crescimento do comércio e dos serviços, ele passa muito por melhorias de infraestrutura urbana, né? Nós sabemos que ter estacionamento adequado para as pessoas, uma sinalização correta que diga onde pode e onde não pode estacionar, tempo de estacionamento, o próprio rotativo, que nós discutimos muito com a prefeitura, é super importante, né? A questão de segurança, um espaço bonito na cidade, arborizado, espaços de estar, para que as pessoas possam curtir o ambiente urbano. Todas essas medidas são importantes, né? Já discutimos também a questão da fiação, que é um problema crônico que Lajeado tem. Recentemente fizemos uma reunião com a RGE, né, no sentido de tentar entender um pouco melhor a possibilidade de limpar esses fios todos dos postes. E, enfim, a situação é bastante complexa, né? Existem muitas empresas que instalam os seus fios assim sem muita ordem, às vezes fios que não são regularizados. Então, a gente tem uma situação muito caótica aqui em termos de fiação que a gente precisaria resolver, que eu acho que isso faz toda a diferença assim, para um entorno, para um ambiente de comércio. Também temos aqueles arcos da Júlio, que fomos informados pela prefeitura que eles serão retirados esse ano, né? Que acho que já vai ajudar um pouco a limpar a Júlio de Castilhos, especialmente. Mas, enfim, é o conjunto dessas medidas de segurança, que é sempre importante, fundamental, mobilidade, as pessoas precisam ter mobilidade, com certeza, né? Um ambiente de estar agradável. O desenvolvimento, ele passa por isso. Ele passa por as pessoas terem vontade de investir, como o Johnny estava dizendo, né? E nesse ponto a gente tem uma mobilização bem importante, a CIL, o Fórum das Entidades, a CDL, né? A gente tem uma representação importante junto ao governo do estado, junto à SIC do Vale do Taquari, que faz toda a diferença. Eu acho que quando o Johnny diz que a gente eleva a régua, a gente eleva muito a régua em conversar com os nossos políticos, os nossos representantes e dizer, bom, para a nossa região, isso é importante. Né, Johnny? Com certeza. Acho que olhando para onde a gente caminha, na verdade, a economia como um todo tem mudado. Eu acho que não tem um segmento que consiga olhar para frente com tranquilidade, com clareza do que o aguarda. Mas talvez complementando o que a Giselda trouxe, né, a gente vem cada vez mais... Nós sempre fomos um polo de comércio, né, um polo de comércio a nível de toda a região. E o próprio varejo tem migrado para ser cada vez mais serviço e oferecer experiência. E nesse contexto, com certeza, a infraestrutura urbana, aquilo que a cidade e o conjunto de estabelecimentos oferecem, pode fazer muita diferença em atrair as pessoas, em levarem as pessoas às lojas, ao comércio, a frequentarem a cidade. Quer dizer, a gente tem uma migração de não apenas a troca do produto, né? Não apenas trocar o produto, mas vivenciar uma experiência. E aí a cidade como um todo tem que estar preparada para isso, né? A gente tem que pensar no todo, na experiência de quem resolve acessar uma loja para comprar, quer dizer, como ele se desloca, se vem de carro, se vem de transporte público, onde estaciona, se é bom, se é um local seguro, se é agradável, se a infraestrutura básica, as necessidades básicas são atendidas, se tem um estabelecimento para alimentação, se tem banheiros, de repente, de acesso público e com conforto, com segurança. Tudo isso pode contribuir para que a gente consiga permanecer sendo atrativo, né, e sendo esse polo dentro da região num segmento tão desafiador e que compete tanto agora com o digital, por exemplo. Quando a gente olha no restante, nos segmentos de indústria e de serviço, o que eu vejo é que a gente vem
caminhando para uma estrutura de trabalhos com maior valor agregado, seja na indústria com muito mais automação, com muito mais emprego de tecnologia dentro das indústrias, né? Porque nós vivemos num cenário de disputa de pessoas, aquela ideia antiga de mão de obra barata é uma coisa que não existe mais, e as empresas vêm se adaptando a isso. É verdade que nem todas conseguem, nem todos os segmentos permitem isso, mas a gente vem tendo essa migração. Por isso também o crescimento do setor de serviços, né? Aqui, especialmente aqui na região. Então, eu diria de futuro é isso. Qualificar o nosso espaço para permitir o varejo e qualificar o bem-estar da cidade para ser atrativo para as pessoas e qualificar a sua produtividade, quer dizer, gerar mais riqueza. Esse é o nosso grande desafio. E além dessas questões, que eu diria que elas são mais básicas, mas elas são muito importantes, é cuidar do detalhe, né, Johnny, o acesso, a questão do banheiro, o estacionamento, como você mencionou, a gente percebe que as entidades aqui, seja de Lajeado ou da região, estão cada vez mais buscando contato com governo do estado, com outras entidades. Não me lembro de um momento de um período que a rádio, ou que a região, a rádio também, nunca recebeu tantas vezes um governador, secretários estaduais, claro, muito por o que aconteceu em 2023 e 2024, mas a gente vê as entidades, e vocês fazem parte desse movimento, por exemplo, que estão gerando uma construção de uma nova ponte entre Lajeado e Cruzeiro do Sul. Desculpe, Estrela e Cruzeiro do Sul. E tudo isso gera desenvolvimento, né? Fale um pouco desse movimento também diferente que as entidades estão tendo para desenvolver a região e que futuramente vai representar também dentro do comércio de Lajeado, nas indústrias de Lajeado e por aí afora. Bom, eu acho que houve sim o setor empresarial, o setor das associações empresariais talvez tenha aprendido um pouco a agir diferente. A gente tem sido muito propositivo. Eu acho que isso é mérito não só de quem está agora, mas de quem veio lá atrás, na construção da SIC, de todas essas pessoas que se deram as mãos lá atrás para trabalhar em algo não só olhando para a cidade, mas olhando sempre e entendendo a relevância da região, entendendo que para uma cidade crescer, para evoluir, a região como um todo precisa. E aí, se a gente olha o que se tem alcançado, sim, eu diria que talvez nunca estivemos tão próximos e com tanto acesso ao governo do estado, e nunca tivemos tanto retorno de investimento. Infelizmente, o que permitiu grande parte disso foi a catástrofe que a gente viveu, né? Isso aconteceu, mas de outro modo se soube aproveitar este infortúnio todo para que os retornos pudessem vir para toda a região. Então, essa obra Ponte dos Vales, o maior investimento que a região já viu. E isso vai dar frutos não só em Lajeado, não só em Cruzeiro do Sul, não só em Estrela, mas em toda a região, e rende por muitos anos. Recebemos com felicidade uma ação proposta aí junto ao governo do estado, pela CIL, pelo município, junto com o Fórum das Entidades, do novo centro de eventos do Parque do Imigrante. Quer dizer, é uma série de obras e de investimento que vem nos trazer mais massa muscular para enfrentar o futuro, para crescer e para, eventualmente, enfrentar, inclusive, momentos de crise. E o que vem agora, gente? A Giselda vai para mais um mandato, está começando um segundo mandato à frente da CDL, o Johnny não estará mais na presidência, vem aí o Gravina, né, para assumir essa condição na ACIL, mas certamente vai continuar ajudando, trabalhando, né, Johnny? O que vocês esperam aí para os próximos anos de Lajeado, em termos de desenvolvimento, de novidades? Eu poderia falar, assim, como integrante do Fórum das Entidades, que é um fórum que trabalha junto, unido, né? São 13 entidades que trabalham aqui no nosso município, aceitando essas pautas, né, que o governo do estado, que o município, e negociando sobre isso, né? Então, nos mantermos firmes nesse Fórum das Entidades, manter essa representação, porque assim como a CIL representa os seus associados no Fórum das Entidades, na SIC, a CDL também representa os seus associados e os interesses. Então, quando a gente tem uma entidade maior que consegue olhar de uma maneira macro para a região, todos nós ganhamos. Eu acho que manter isso é essencial, a gente precisa manter essa entidade forte, né, o Fórum das Entidades, e continuar participando de todas essas negociações que acontecem e representando os interesses do comércio, da indústria, dos serviços, né,
e da região como um todo. Acho que, basicamente, é manter essa união que nós temos e trabalhar em conjunto. Giselda, acho que é importante para complementar essa tua fala, porque tudo passa pela educação e a capacitação das nossas equipes profissionais para que a gente possa ter uma produtividade maior. E eu sei que já estão trabalhando nos bastidores para a convenção desse ano. Sim. Bom, já que tu me deu essa palhinha, né? Então, esse ano a CDL de Lajeado completa 60 anos. Exatamente no dia da convenção, dia 25 de junho, nós estaremos completando 60 anos de uma entidade forte como é a CDL. E sim, nós já estamos aí com basicamente todos os palestrantes contactados e fazendo os trâmites aí dos acordos, dos contratos, né, pagamentos. Então, realmente nós estamos pensando em mais uma convenção de sucesso, capacitar as equipes, capacitar os gestores. E a CDL, ela tem tido um trabalho, né, nesse sentido de fazer o happy hour do empresário, que acontece sempre na segunda terça-feira de cada mês, com temas que são relevantes para o dia a dia. Vendas, marketing, branding, enfim, fechamento de vendas. São todos temas que interessam diretamente ao nosso associado e aos empreendedores e empresários da região, né? Então, sim, nós estamos trabalhando muito para isso e essa é uma outra frente que a gente vai dar continuidade neste ano. Temos aí também outros planos de contratar uma assessoria para dar uma olhada nos processos internos da entidade, dar uma renovada nos processos que nós estamos realizando já há muitos anos. E, enfim, sempre mais nos aproximar dos nossos associados. Teremos agora, no dia 10 de março, um grande evento em comemoração ao Dia da Mulher, que vai ser o primeiro evento que a CDL irá realizar, um evento super bacana, com 2 empresárias de sucesso. E, enfim, vamos comemorar os 60 anos em grande estilo esse ano, né? Então, vamos começar já em março. Bom, e falando em eventos, o Johnny pode falar um pouquinho sobre a Expo Vale desse ano, a expectativa. Teremos obras no Parque do Imigrante até lá? Esse vai estar pronto? Acho que não, mas alguma coisa vai ter. Aquela coisa, a gente vai ter um problema para resolver, mas um problema desejado, né? Lá no último evento, a CIO apresentou para a comunidade um projeto, uma ideia do que seria uma reformulação, uma melhoria na estrutura do Parque do Imigrante, não só para os eventos que a CIO cedia, mas sim pensando na capacidade que o município pode ter de receber muito mais eventos, conversando, inclusive, com isso que a Giselda trouxe, de trazer as experiências, de trazer as pessoas para próximo, né? Então, a gente entende que essa qualificação do espaço, ela pode melhorar os eventos que já temos e também atrair novos, trazer muito mais valor para a cidade. E agora, felizmente, a gente vai encarar o problema bom, né, que indica que tudo deu certo. O governo do estado já sinalizou com o ok para o aporte do FUNRIGS naquele investimento. Ainda não houve formalização do convênio com o município, mas a expectativa é que isso possa ocorrer no próximo mês. E aí, então, depois disso, licitação, obra pelo município para executar. E aí, lá no final do ano, a gente vai ter mais esse desafio de conciliar a obra com o Parque do Imigrante, com o evento, com a Expo Vale Construmóvel, que até agora promete superar novamente os números da última edição, das últimas edições, digo, frente aí à grande procura que a gente está tendo de patrocinadores e também de expositores já querendo garantir o seu lugar no nosso evento. Johnny Zagonel, presidente da CIL, Giselda Ram, presidente da CDL, muito obrigado por terem vindo aqui à beira do Rio Taquari participar conosco nesse dia especial. Parabéns aí pelo trabalho e um ótimo ano pela frente. Muito obrigada e vamos continuar juntos, né? Trabalhando juntos e divulgando as nossas ações e construindo o nosso município e a nossa região de uma forma unida. Que possamos seguir contribuindo, tanto individualmente quanto nas nossas entidades, nas nossas associações, para construir uma cidade cada vez melhor e que a cada aniversário a gente possa comemorar melhorias, avanços, conquistas. Acho que isso é muito importante para toda a nossa comunidade. Maravilha. Muito obrigado ao Johnny Zagonel, presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, ACIL, e a Giselda Ram, que é a presidente da CDL Lajeado, falando sobre o desenvolvimento da cidade nesta data de 26 de janeiro, 135 anos de Lajeado. Temperatura subindo, 29,8 nesse momento. Vem aí o intervalo comercial, o Independente Notícias, e a gente já volta com mais Troca de Ideias.